Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, a proposta do dia é a gente fazer a correção dessa lista de atividades, tá? E para que vocês possam entender as questões que vocês erraram e, às vezes, dentro daquelas questões que vocês acertaram, ter uma nova visão de outra resolução, tá? Uma nova abordagem. Porque existem questões que têm mais de uma estratégia, então vocês podem ter feito de um jeito ou feito de outro, e aí fica mais uma interpretação ou mais uma estratégia de resolução para vocês, tá? No final, eu fiz uma proposta de mais duas questões. Eu chamei uma de bônus, mas está dentro do contexto da função afim. E a outra questão está relacionado à ideia de função de uma forma um pouco mais geral, assim, tá? Mais formal. E aí, essa é só uma curiosidade para vocês, tá? Ela é mais voltada para o ensino médio. Então, deixa eu só mudar a ponta da caneta aqui para darmos início. Então, a primeira questão é uma questão sobre o valor numérico de uma função, dadas as funções de R em R, a função f de x e g de x determina o valor dessa expressão aqui. Então, primeiramente, eu vou calcular o f de menos 1. Então, f de menos 1 é igual a... No lugar do x, eu vou colocar menos 1. Então, vai ficar 3, que multiplica menos 1, mais 1. F de menos 1 é igual. 3 vezes menos 1 dá menos 3, mais 1. Então, F de menos 1 é igual a menos 2. Tá? Primeiro resultado aqui. Agora eu vou calcular o F de 1/3. Mentira, é G de 1/3. G de 1/3. Então, no lugar do x, vou colocar 1/3, eu vou ter 4, que multiplica 1/3 menos 1. G de 1/3 é igual a 4/3. Como aqui eu vou ter que fazer a operação de subtração envolvendo frações, eu já vou transformar esse 1 inteiro aqui em 3/3. É a mesma coisa, eu já garanti que os denominadores são iguais, tá? É a mesma coisa tirar MMC. Então, G de 1/3 é igual a 1/3, coincidentemente, tá? Bom, F de meio vai ser 3 vezes meio mais 1. F de meio é igual a 3 meios. Novamente, ó, como eu preciso do denominador 2, eu vou trocar 1 inteiro por 2 meios, ou 2 sobre 2. F de 1 meio é igual a 5 meios. Bom, agora eu vou calcular o que está pedindo. F de menos 1 mais G de 1/3 sobre F de meio. Então, ficaria assim uma expressão puramente numérica, tá? Menos 2 mais 1/3 dividido por 5 meios. Para que eu possa fazer a operação de adição aqui nessa parte de cima aqui do numerador, eu vou ter que tirar MMC. 3 dividido por 1 dá 3, vezes menos 2, menos 6. Mais 3 dividido por 3 dá 1 vezes 1, 1. Dividido por 5 meios. Eu passo a ter uma divisão entre frações. Menos 5 sobre 3 dividido por 5 meios. Daí eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Observe que eu vou poder cortar esse 5 com esse 5. Então, eu vou ter o produto de números com sinais distintos, é negativo. Aqui ficou 1 vezes 2, que é 2. E aqui ficou 3 vezes 1, que é 3. Resposta final, menos 2/3. Esse é o valor numérico dessa expressão para aqueles valores conhecidos lá. Chato? Bom, para início das obras, para a Copa das Confederações, o comitê organizador da FIFA foi até a cidade de Moscou e dividiu em 4 quadrantes por questões estratégicas para o início das obras do legado esportivo da Copa. Tá? Essa divisão foi feita por meio de 2 retas numéricas perpendiculares e numeradas, que se cruzam no ponto 00, ponto O00, localizado no marco zero na Praça Vermelha. O sentido positivo do eixo Y é o norte e o sentido positivo do eixo X é o leste. Ou seja, gente, ele deu uma ideia de plano cartesiano. Então, aqui, ó, o eixo Y, sentido de crescimento é o norte, o eixo X, sentido de crescimento é o leste, esse ponto aqui é o 00, tá? E esse 00 aqui é a Praça Vermelha. Bom, as obras serão iniciadas pela área que se encontram a mais de 1 quilômetro a leste. Então, vou pegar aqui, ó, vamos supor que aqui é 1. Vamos supor que seja mais de 1 quilômetro, seja aqui, ó, tá? A mais de 1 quilômetro aqui. Vou colocar uma estrelinha aqui, ó. Pronto. E a mais de 1 quilômetro no sul do marco zero. Então, no sul está para cá. Então, se eu tivesse 1 aqui,
Vamos supor que aqui seja outra estrelinha aqui, tá? Outro valor. Vou colocar estrelinha, vou colocar xy, para ficar mais formal. X aqui e um y aqui. Ou seja, é nessa região aqui. E essa região aqui, tá? Essa obra terá início no primeiro, segundo, terceiro, quarto. No quarto quadrante. Chato? Bom, o gráfico esboçado da figura y igual a x mais b. Isso aqui é uma função afim. Tá? Representa o custo unitário da produção de uma peça em função da quantidade mensal produzida. Então, quantidade produzida e o custo unitário. Para que esse custo unitário seja de R$6, a produção mensal deve ser igual a. Então, eu quero aqui, ó, vamos supor que seja o 6. Então, eu preciso adivinhar esse aqui, ó. Tá? Bom, eu poderia falar assim, tá mais próximo de 1.000 do que 720, né? Está mais próximo de 1.020 do que 720, esse x que eu quero achar aqui. Mas todos os valores aqui estão próximos de 1.000, que é tudo na casa dos 900. Então, não tem como eu fazer um chute. Então, chutar não é uma boa opção. Eu vou pensar em algumas estratégias. Estratégia número 1. Isso daqui é uma função afim, y igual a ax mais b. Se eu descobrir o valor dessa função, se eu descobrir essa função, eu substituo y por 6 e o valor de x que eu vou achar vai ser a resposta que eu quero. E é justamente isso que eu vou fazer. Então, ó, pensando que a função é y igual a x mais b, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, que é o ponto 720x e y10, e vou substituir aqui. Então, 10 é igual a 720a mais b. Bom, mas eu tenho uma equação com duas incógnitas. Para que eu consiga determinar o valor de uma delas, eu preciso de outra equação. Então, eu escolho outro ponto. Aqui o 1020 e o 5. Então, vai ficar y igual a 5, igual a 1020, a mais b. Então, isso é um sistema, tá? A minha sugestão é multiplicar por menos 1 e aplicar a estratégia o método, né? De resolução do sistema com o método da adição. Então, aqui vai ficar menos 10 igual a menos 720 a menos b. E aqui ficou 5 igual a 1020 a mais b. Então, somando as equações, vai anular b com b. Aqui vai dar menos 5 e aqui vai dar 300a. O 300 passa para lá dividindo, eu fico com menos 5 sobre 300. Isso é igual a A. Simplificando o 5, a minha resposta seria menos 1 sobre 60. Era esperado um A negativo? Sim. Por quê? Porque a função ela é decrescente. Quando é decrescente, o A é negativo. Para achar o valor de B agora, é só pegar esse resultado e substituir em qualquer uma delas. Vou substituir nessa daqui, ó. 10 é igual a 720A mais B. Então, eu tenho 10 igual a 720 vezes menos 1 sobre 60 mais B. Vou cortar zeros aqui, vai ficar 10 é igual a 720 dividido por 6, tá? Outro detalhe, como aqui é positivo e aqui é negativo, a resposta vai dar negativa. Então, 720 por 6 vai dar 12 mais B. B é igual a 22. Da onde que eu tirei o 22? Passei o 12 para lá, ficou positivo. Era esperado um valor de B positivo? Sim, porque aqui, ó, o valor do B é onde toca o eixo Y, tá? É a componente Y desse ponto aqui, de interseção com o eixo Y. E esse ponto aqui é positivo, tá? Pensando em escala, não está muito legal, não. Né? Mas a gente pode usar a própria função para testar. Então, vamos lá. A função ficou assim. Se é ax mais b, ficou o a menos 1 sobre 60, x mais b, 22. Ah, professor, será que você fez as contas certas? A gente pode testar. Olha só. Eu substituo um valor aqui e verifico se ele está certo. Tá? Vai me dar um pouco de conta, mas vamos lá. 720. Se eu colocar 720 aqui, 720 dividido por 60 é 12. 12 negativo mais 22 dá 10. Deu um valor que era esperado. Se eu pegar 1020 e dividir por 60, aí eu vou ter que fazer a conta, né? Vamos lá fazer a conta? 1020, vou pôr aqui, ó, 102. Dividido por 6, tá? Aqui vai dar 1, vai sobrar 4, vira 2, dá 17.
ficou menos 17, mais 22 deu 5. Não sei se eu fiz de forma clara para vocês, mas o que eu fiz foi testar. Eu substituí mentalmente aqui o valor de 720 no x e verifiquei se o resultado dava 10. Depois eu substituí mentalmente o valor de x como 1020 e verifiquei que dava 5. Por isso que eu fiz essa divisão aqui. Ó. Ao substituir aqui menos 1 sobre 60 vezes 1020, esse produto aqui vai dar 17. E menos 17, por causa desse menos, mais 22 dá 5. Então, eu testei a minha função. Então, agora eu vou fazer o que eu quero, que é encontrar o valor de x para y igual a 6. Então, 6 aqui é menos x sobre 60 mais 22. Vou passar o 22, não, vou passar o x menos, o menos x sobre 60 para lá e o 6 para cá. Então, vai ficar menos x sobre 60 é igual a 22 menos 6. Menos x sobre 60 é igual a 18. 18 não, 16. Tá? Esse 60 está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, aqui um detalhe que eu não posso errar, sinal aqui é positivo, tá, gente? Que ele estava negativo aqui, passou para lá positivo. Então, vai ficar 16 vezes 60. X é igual a... eu já sei que a resposta é 960, mas para testar, vamos fazer a continha aqui, né? Então, vai ser 16 vezes 6. 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. 96, então isso dá 960, que é justamente a minha resposta. Professor, tem jeito de fazer um pouco diferente? Tem, tá? Que é o seguinte. Eu não posso usar a regra de 3 aqui, porque essa função ela é uma função afim. Eu só posso usar a regra de 3 quando a função ela é linear, tá? Então, afim e linear. Se ela for só afim, eu não posso usar a regra de 3, não. Mas eu posso pensar olhando a ideia de variação, tá? Que é o seguinte, a quantidade produzida daqui para cá variou quanto? Variou 300. Tá? E daqui para cá, variou quanto? Variou 5. Então, quer dizer que, variando, vou pôr aqui a quantidade produzida, variando 300 unidades, o preço unitário, tá? Vou pôr preço unitário mesmo, preço unitário variou de R$5. Como eu quero saber para 6, eu preciso saber quanto que ele variaria com 1 aqui, ó. Bom, 5 é 5 vezes maior que esse número. Então, de 5 para cá eu divido. Concordam? Então, daqui para cá eu vou dividir por 5. Se eu fizer isso, eu acho 60, que é a taxa de variação. Ok? Bom, o que, que vai acontecer aqui? Ó? Esse 60 aqui, na verdade, ele está 60 variando para trás aqui. Ó. Não é isso? Porque eu tenho esse ponto aqui, que é 5. Então, eu preciso para cá. Então, eu vou subtrair 60. Ok? A cada R$1 aqui, ó, ele vai modificar 60 unidades aqui. Então, eu faria 1020 menos 60, que daria os 960 também do mesmo jeito. Pessoa, muito mais simples. Sim, como estratégia para só encontrar a resposta, muito mais simples. Tá? Agora, isso aqui é uma estratégia mais algébrica que dá certo também. Ok? Bom, a densidade do ar seco, a pressão de uma atmosfera e a temperatura de T graus centígrados é dada pela expressão D igual a 1,308 dividido pela soma de 1 mais 0,0036T gramas por litro. Uma densidade de 1 grama por litro corresponde a uma temperatura. Então, uma coisa importantíssima nesse tipo de questões. Você tem duas letras, D e T. Você precisa saber o que significa cada uma delas. Então, a densidade do ar, a pressão da atmosfera e a temperatura. Então, esse T é temperatura e esse D aqui é densidade. Por que eu preciso saber? Porque ele vai te fornecer o valor de uma dessas duas letras. E você precisa saber qual delas você vai substituir. Tá? Uma densidade de 1,2 gramas por litro corresponde a uma temperatura. Então, eu quero achar a temperatura. Quer dizer que eu vou substituir isso aqui no lugar do D. Então, ficou 1,2 igual a 1,308 dividido por 1 mais 0,0036T. Então, agora eu vou achar o T. Bom, a primeira coisa que eu posso fazer, eu tenho uma fração igual a outra fração. Isso é uma proporção. Então, eu posso multiplicar cruzado. Né? Então, multiplicando cruzado aqui, eu vou ter várias casas decimais aqui, tá, gente? Então, ó, esse vezes esse.
1,2, que multiplica 1 mais 0,0036t, igual a 1 vezes 1,308, que é 1,308. Propriedade distributiva, 1,2 mais. Agora eu preciso multiplicar isso aqui, ó. O que eu vou fazer aqui é multiplicar 12 vezes 36, tá? Vou transformar isso em fração, ó. 1,2 é 12 sobre 10. Eu vou fazer aqui, ó. Fazer um rascunho aqui, ó. Eu preciso multiplicar 1,2 vezes 0,0036. Isso aqui é 12 sobre 10. Isso aqui é 36 sobre 10.000. Tá? Eu acho que vai ficar mais fácil fazer assim. Bom, a minha ideia não é simplificar nada não, tá, gente? É trabalhar com números decimais mesmo. Então, 12 vezes 36. Então, ó, 36 vezes 12. 2 vezes 6, 2 vai 1. 2 vezes 3, 6 com 1, 7. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. 2, 13, 432 dividido por 100.000. Tá? Quer dizer que 1, 2, 3, 4, 5 casas, certo? A minha vírgula vai ter que trocar 5 casas para cá. Então, eu vou ter que ter 5 casas decimais. A minha resposta vai ser isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Fechado? Então, já fiz essa multiplicação aqui, ó. 0,00432. T igual a 1,308. Bom, vou passar esse termo para o lado de lá. Então, vai ficar 0,00432T igual a 1,308 menos 1,200. 0,00432T igual a... Se eu fizer essa subtração, eu vou achar 0,108. T é igual a 0,108 dividido por 0,00432. Como é que eu tenho 5 casas decimais, eu vou acrescentar 2 zeros para ter também 5 casas decimais e ignorar as casas decimais, tá? E os zeros e as vírgulas. Então, na verdade, eu vou ter 10.800 dividido por 432. Então, agora você tem que fazer essa conta. É uma questão que dá mais trabalho para fazer por causa da quantidade de casas decimais do que propriamente pelo desenvolvimento dela. Bom, que vai dar 2. 2 vezes 432 dá 864. 864. Então, faça a subtração aqui. Tá? Aqui vai dar, vai ficar 7, aqui vai ficar 10. Então, 10 menos 4, 6. 7 menos 6, 1. Aqui vai ficar emprestado, aqui vai ficar 10, aqui 0. 10 menos 2. Vem para cá e acrescenta aqui. Vou chutar que é 5, tá, gente? 5 vezes 2 vai dar... 400 vezes 5 dá 2.000. 30 vezes 5 dá 150. E aqui dá 10. Então, vai dar 2.160. Exatamente, 25 graus. Tá? O que eu fiz foi pegar 432, eu precisava multiplicar isso por 5. Aí eu fiz assim, eu pensei assim, 400 mais 30 mais 2. Tá? E multiplicar por 5. Aí eu fiz 400 vezes 5 dá 2.000. 30 vezes 5 dá 150 e 2 vezes 5 dá 10. Somei esses valores aqui, ó. Consegui fazer isso de cabeça. Chato? Bom, uma fábrica de bolsa tem um custo fixo mensal de R$6.000. Cada bolsa fabricada custa R$25 e é vendida por R$45. Para que a fábrica tenha um lucro mensal de R$4.000, ela deverá fabricar e vender mensalmente X bolsas. O valor de X é. Então, vamos lá. Eu tenho custo, tá? Esse custo que eu vou chamar de C de X. O custo aqui, ele é R$6.000 mais 25x, sendo X, tá? O que ele falou aqui, ó, número de bolsas. Fechado? Bom, a arrecadação é o que eu ganho com a venda das bolsas. Então, isso vai ser 45x. Então, não confunda arrecadação com lucro. Tá? Arrecadação é tudo que você arrecada com a venda do produto. Mas você tem que pagar as despesas, os custos. Então, gente, o lucro, nesse caso, é a diferença entre a arrecadação e o custo. Fechado?
Na verdade, é o seguinte, existe essa diferença. Se ela for positiva, a gente chama de lucro. Se ela for negativa, a gente chama de prejuízo. Ele quer um lucro de R$ 4.000. Então, R$ 4.000 é igual a arrecadação, que é 45x, menos, abre o parênteses, quem? 6.000 mais 25x. Bom, R$ 4.000 é igual a 45x menos 6.000 menos 25x, tá? Esse sinal aqui indica o oposto de todo mundo que está lá dentro. Bom, vou deixar esse 45, 25 do lado de cá, vou passar os 6.000 para lá. Então, vai ficar 4.000 mais 6.000 é igual a 45x menos 25x. 10.000 é igual a 20x. Conclusão, 10.000 dividido por 20, isso vai dar 500. Então, são 500 bolsas. Fechado? Bom, um provedor de acesso à internet oferece 2 planos para os seus assinantes. O plano A, assinatura mensal de R$ 8,00, mais 3 centavos por cada minuto de conexão durante o mês. O plano B, R$ 10,00 mensais, mais 2 centavos por cada minuto de conexão durante o mês. Acima de quantos minutos de conexão por mês é mais econômico optar pelo plano B? Então, olha só. Vou chamar aqui o plano A de X. E aqui o B de X. Tá? Sendo X a quantidade de minutos que eu vou consumir. Fechado? Então, o que eu quero, é B de X. Eu quero optar mais econômico, optar pelo plano B. Tá? Então, quer dizer que o plano B ele tem que ter um menor valor do que o plano A. Bom, como é que é calculado o plano B? O plano B é calculado assim, assinatura mensal de R$ 10,00 mais 2 centavos por cada minuto. Lembra que eu falei com vocês? Cada minuto de conexão eu chamei de X. Tá? Isso tem que ser menor que o plano A. O plano A é R$ 8,00 fixo mais 3 centavos. Bom, vou passar isso para lá, isso para cá, então vai ficar assim, 0,02x menos 0,03x é menor do que 8 menos 10. 0,0 menos, né? Porque isso aqui é maior, 0,1x é menor do que menos 2. Vocês lembram o que acontece quando a gente multiplica por menos 1? Esse sinal aqui ele inverte. Então fica 0,01x é maior do que 2. X é maior do que 2 sobre 0,01. Bom, eu vou igualar o número de casas decimais para poder ignorar as vírgulas. Então, eu passaria a ter 200 dividido por 1. Conclusão, x é maior do que 200. Tá? Então, acima de quantos minutos? Acima de 200 minutos. Ok? Aí você poderia falar assim, pessoa, mas não pode ser acima de 220? Não. Tá? Porque eu tenho outros valores aí que eu estaria esquecendo se eu colocasse acima de 220. Fechado? Existem outras formas de resolver isso. Eu poderia ter colocado um igual aqui, acharia 200, que é o momento em onde que o plano A e o plano B são iguais, e aí eu calcularia um valor à direita e uma à esquerda desse e acharia. Com o GeoGebra, gente, eu posso montar o gráfico disso aqui, graficamente eu consigo perceber essa solução bem fácil, que é o seguinte. Se eu fizesse aqui um gráfico e digitasse as funções, uma seria assim, começaria do 8 e teria uma inclinação maior. A outra começaria do 10 e teria uma inclinação um pouquinho menor. Eu estou descobrindo exatamente esse ponto aqui. Esse ponto aqui é os 200, que é o momento em que um plano passa a ser mais vantajoso que o outro. Tá? O plano A passa a ser mais caro do que o B, aqui, a partir desse ponto. Tá? Bom, uma questão bônus, para envolver porcentagem, já que a gente está trabalhando com porcentagem, um vendedor recebe mensalmente um salário composto de 2 partes. Uma parte fixa, no valor de R$ 300, e uma parte variável, que corresponde a uma comissão de 8% do total de vendas que ele fez durante o mês. Letra A, expressar a função que representa o seu salário. Então, vou chamar o salário de X, S de X, tá? R$ 300 mais 8%. 8% é 0,08x, tá? Então, S de X é o salário. Posso até colocar salário mensal. E X é o total de vendas. Total de vendas.
Chato? É importante, toda vez que eu definir uma função, eu vou ter duas incógnitas, né? Ou duas variáveis, dependente e independente. É importante eu descrever o que são cada uma delas, tá? Se eu quiser só colocar essa aqui também, não estaria errado, não. Calcule o salário do vendedor sabendo que durante o mês ele vendeu 10 mil reais em produtos. Então, aqui faltou dizer que era 10 mil reais, tá? Não é 10 mil produtos, não. 10 mil reais. Então, o que eu quero? Na verdade, eu quero saber isso aqui, ó. S de 10 mil. Então, vai ser 300. Como eu tenho alguns zeros para cortar aqui, eu vou escrever 8% em forma de fração. E aí, ficaria assim. Eu corto 2 zeros aqui. Eu passo a ter 300 mais 8 vezes 100, 800. Resposta final, 1.100. Ok? Bom, para a função de R para R que satisfaça essas condições, tá? O valor de f de 3 é igual a... Então, olha só, gente. Essa é uma questãozinha aqui que ela está mais voltada para o ensino médio, uma coisa bem formal, tá? Vocês não precisam preocupar, não. Por isso que eu coloquei o título fora de contexto. Essa é só uma curiosidade. Bom, como é que eu resolvo esse tipo de questão? Para resolver esse tipo de questão, eu tenho que trabalhar com suposições. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com a ideia de que x é igual a 1 e y é igual a 1. Então, nessa primeira fórmula aqui, eu teria f de 1 mais 1 é igual a f de 1 mais f de 1. Concordam com isso? Ó? Onde tinha x e y, eu fui colocando 1 em 1. Ou seja, f de 2 é igual a f de 1 mais f de 1. Mas quanto que vale f de 1? Ah, eu já sei que vale 3. Então, seria 3 mais 3. Então, f de 2 é igual a 6. Tá. Que tal agora supor que x vale 1 e y vale 2? Então, eu teria f, tá, de 1 mais 2 é igual a f de 1 mais f de 2. Porque agora eu coloquei x igual a 1, y igual a 2. X igual a 1, y igual a 2. Então, eu vou ter um f de 3 é igual a f de 1 mais f de 2. Bom, f de 3 é o que eu quero calcular. F de 1 eu sei que vale 3. E f de 2 eu acabei de descobrir que vale 6. Conclusão, f de 3 é igual a 9. Letra D. Tá? Então, esse tipo de questão aqui, você vai testando mesmo, você vai chutando valores até chegar no que você quer. Beleza? No mais, muito obrigado. Que vocês tenham um ótimo dia. Tá? Estarei à disposição para dúvidas via chat. E fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.